Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. E aí eu quero começar falando, você sabe por que existem regras? As regras existem para as pessoas ainda que não têm maturidade da honra. As regras são colocadas da seguinte maneira: quando vamos supor que eu contrate alguém para trabalhar na igreja, essa pessoa, eu vou ter que falar quais são as regras. Olha, para trabalhar na igreja você tem que chegar em tal horário, você tem que sair em tal horário, você tem que respeitar as pessoas quando chegarem aqui, você tem que bater ponto, você tem que chegar então no horário e sair no horário. Então eu vou estabelecendo quais as regras na vida dessa pessoa. Por quê? Porque até então é um vínculo de patrão e empregado, amém? Então a regra, ela é estabelecida para determinar procedimentos, ou seja, colocar lei. Por que no Velho Testamento havia então regras e essas leis eram claras? Está muito alto o microfone, irmãos? Abaixa por favor o microfone, irmãos. Abaixou aí? Mas foi muito? Eu fiquei sem alguma coisa aqui. Ou é porque estava tão alto? Amém. O Guilherme não gosta que eu faça isso porque não tem como editar o vídeo. Mas o pessoal sempre vai entender, Guilherme. E aí, por que então no Velho Testamento haviam essas regras? Porque não havia um relacionamento íntimo com Deus. Aí então no Novo Testamento, quando Jesus veio e nos deu a oportunidade de um relacionamento íntimo com Ele, não é mais uma questão de lei, mas é uma questão de honrar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então a lei, ela é para estabelecer limites. As regras, elas existem porque não há maturidade ainda. Quer ver um outro exemplo? Meus filhos ainda não têm consciência de uma honra plena. Meus filhos estão aprendendo ainda como me honrar, como honrar minha esposa. E aí, então eles devem aprender com regras. Meu filho não pode jogar isso na parede. Meu filho não pode bater na televisão. Não pode andar no teto. Desce daí, menino. Olha, você vai sentar ali para pensar. Por conta da falta de maturidade, eu estabeleço regras. Mas aí quando a maturidade chega, que ambiente que eu tenho com os meus filhos? De honra. Eles já sabem quem eu sou. Eles já sabem o que eu represento na vida deles. Aí não é mais uma necessidade de regras. É necessário então um relacionamento de honra entre nós. Ele me honra porque sabe que eu sou o seu pai. Eu o honro porque eu sei que ele é meu filho. Então o relacionamento mudou. Não é mais regras. A vida da igreja também é assim. Quando chega um novo convertido, muitas vezes os irmãos têm que ensinar: olha, não se fala assim com o seu líder, não se fala assim com o seu pastor, não se fala assim com os seus pais, porque a maturidade ainda é muito rasa. Mas quando nós crescemos na nossa maturidade, nós ensinamos com outro princípio: você tem que honrar, há um vínculo estabelecido de honra. Então quando há imaturidade, existem regras, mas quando há maturidade, existe o quê? Honra. Os irmãos estão me compreendendo? Então, irmãos, o vínculo que nós devemos estabelecer numa igreja é um vínculo que, à medida que nós amadurecemos, nós caminhamos para a honra. E aí a honra, irmãos, é tanto dos irmãos para comigo, para com os seus liderados, quanto eu e os líderes para com a igreja. Mas então por quê? Porque nós estamos amadurecendo no nosso relacionamento. Nós estamos crescendo como pessoas espirituais. Nós passamos a ter discernimento nos nossos relacionamentos. Então, o que se perde hoje é o seguinte: como as pessoas não conseguem ser fiéis muitas vezes no vínculo, então toda vez que ela muda de uma igreja, ela entra numa regra de uma igreja. Quer ver um exemplo? Então nós estabelecemos uma regra: toda vez que chega pastor de alguma outra igreja, ele vai ter que passar por aquilo que nós entendemos que é o melhor para a vida dele. Ele vai ter que fazer o curso com a gente, ele vai participar de uma célula, até que, perceba, primeiro nós estabelecemos a regra, e à medida que eles vão respondendo, nós vamos avançando na honra, no reconhecimento. Mas muitas igrejas se precipitam. O que elas fazem? Elas não estabelecem primeiro as regras. Primeiro ela quer dar liberdade com honra. E aí você vai ter um problema, irmãos. Por quê? Porque honra é um relacionamento que é uma crescente. Ela vai avançando.
Hoje as pessoas já me reconhecem, não é por conta de regras, mas é porque entre nós já há um ambiente de honra, onde as pessoas reconhecem. Há uma autoridade, há um pastor que fala na nossa vida. Quando eu subo aqui, então, e eu exorto a igreja, falando, irmãos, não é assim que nós devemos louvar com o nosso coração e com intensidade. Os irmãos já não levam para o pessoal, a não ser o imaturo. O imaturo acha, nossa, mas que ruim o que o pastor fez. Mas quando a honra, as pessoas olham e falam, isso sim foi feito de forma correta. Por quê? Porque o relacionamento de pai e filho maduro reconhece, não, o que meu pai fez, ele fez para o meu melhor. Amém? Mas quando é criança, como é que fica a criança? Fica emburrada. Meu pai não gosta de mim. Estou bravo, né? O Joshua tem um negócio, estou bravo. Vai ficar sentado bravo aí, doutor. Até você entender que aqui tem uma regra nessa casa. Então, o relacionamento já demonstra isso. As pessoas que rapidamente fecham o coração para uma autoridade, é porque ainda está no nível ainda de regras. Você não entendeu que nós caminhamos em um ambiente de honra como igreja. E você deveria entender isso, irmãos, porque isso mostra o seu nível de maturidade cristã. Sabe? Mas existe então essa necessidade de nós amadurecermos como igreja. Mas quando se há ainda muitas regras, e por conta da imaturidade, quando alguém então, o pastor dá uma direção, irmãos, nós vamos fazer dessa forma, alguém maturo já fecha o coração, não, por que eu tenho que entrar nessa regra? Não estão me tratando com respeito, irmão, você não está entendendo, é assim que nós tratamos o início do relacionamento. Até banco, você tem uma regra para estabelecer no banco, você tem um horário para entrar no banco, você não pode entrar depois de um certo horário. Você não pode entrar antes de um determinado horário. E essa regra, ela traz segurança para o banco. Traz ou não traz? Então as regras, elas trazem segurança. Mas o relacionamento gera um ambiente de honra. E Deus quer nos levar, irmãos, para viver um ambiente de honra. Aonde não é necessário, muitas vezes. Quer ver uma coisa que, quando alguém faz isso, irmãos, é porque o negócio está lá embaixo. Pastor que chega e fala, olha, vocês devem me honrar. Irmãos, o cara que fala isso é porque o negócio já virou baixaria na igreja. Pastor que chega no púlpito e lasca a mão no púlpito, você tem que me honrar. Irmãos, é porque já não respeita nada. É igual o marido, casado há anos, chega em casa bravo, olha, você tem que me respeitar. Irmão, se o homem chegar e falar isso para a esposa, é porque já acabou o respeito há muito tempo. Então, nós devemos amadurecer na honra, nos vínculos, no relacionamento. E o mais bonito e o interessante, você vê que Jesus, então, no Novo Testamento, ele nos chama para um relacionamento. Ele nos convida para conhecer o coração dele, ele conheceu nós. Achegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Olha só o que Deus está falando. Quando você dá um passo na minha direção, eu dou um passo à sua direção. O que é isso? Há uma honra, há uma conexão entre eu e Cristo. Agora na lei não, na lei o tempo inteiro as regras, você tem que sacrificar, você tem que entregar, você tem que isso, você tem que aquilo. Irmãos, é tão interessante, na lei as pessoas elas pedem regras, e é muito joia, porque os jovens pedem regras para nós, sabia disso? Os jovens direto, eles, mas e aí, como é que eu me relaciono? Pode beijar ou não pode beijar? Eles perguntam isso assim, bem, chega em mim, pastor, fala aqui para mim, posso beijar ou não posso beijar? Ele quer saber sim ou não, por quê? O jovem ainda por conta da falta de maturidade, ele precisa de regras, limite. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou dizendo. Ele pede regras, ele necessita de regras, porque as regras trazem segurança, mas à medida que seu filho vai crescendo, você já vai vendo que ele já tem respeito e esse vínculo e essa honra, então, traz mais clareza em que tipo de postura que ele tem que ter. Amém, irmãos? Os irmãos estão me acompanhando no que eu estou dizendo? Então, eu quero dizer para você que nós devemos aprender, então, a nos relacionar com Deus em um ambiente de honra. Nós, como igreja, nós devemos caminhar num ambiente de honra, uns para com os outros, não só dos irmãos para comigo, mas toda a igreja honrando um ao outro, entendendo que o outro seja superior, dando a primazia para os demais, reconhecendo os demais, mas não, muitos lugares só querem o reconhecimento. Eu quero ser honrado, porque o que eu falo é sempre mais correto, mas irmãos, nós devemos mudar então a nossa mentalidade, a nossa postura, porque a honra traz um benefício para nós que nós não entendemos ainda o tamanho do benefício que nós temos. Abre lá sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 13, versículo 1
a palavra de Deus diz o seguinte, olha o que a palavra de Deus diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, irmãos, quer ver algo muito importante na vida de uma igreja? Então vamos supor que nós levantamos o Elber como responsável pelos servos. Quem foi que levantou o Elber? Então, eu tomei uma decisão junto com o presbitério de levantar o Elber como servo para entrar, para ficar ali na portaria. Mas nós entendemos que Deus usou a nossa boca para colocá-lo como servo. Então, quem foi que colocou o Elber como servo ali naquela portaria? Deus. Porque não existe autoridade que não tenha sido levantada por... Aí vamos colocar então que o Elber, por um motivo qualquer, ele falou: ninguém entra por essa portaria, vai ter que dar a volta aqui. E a porta está aberta, e ele está falando: não, vai ter que dar a volta e entrar pela parte norte. Aí você faz o quê? Muitas vezes nós criamos problemas, reivindicamos: não, como assim? A porta está aberta, eu vou entrar aqui sim. Ninguém nunca fez isso, né? Chegar num avião, o avião tá, você atrasou, o avião já fechou a porta. Não, você vai abrir a porta desse avião sim. Nunca ninguém fez isso, só eu? Nossa, então eu contei um pecado. Mas nós queremos enfrentar as autoridades. Mas quando eu reconheço que uma autoridade foi levantada por Deus, eu me submeto a ela. Mas as pessoas não querem reconhecer autoridades que foram levantadas por Deus. Quer ver um exemplo? Acontece muito comigo. Estou lá na rádio, então estou lá com a Cleo fala: pastor, faz assim que é melhor. Eu já falo para irmã, eu obedeço tudo. Você pode falar o que eu faço aqui, que eu sou obediente. Por quê? Interessante. Quem que levantou a Cleo lá para estar à frente da rádio? Deus usou a minha boca para testificar isso. Amém? Aí você imagina, agora eu vou contra o que ela disse. Não, eu vou fazer do meu jeito. Duas coisas que acontecem: primeiro, eu estou desonrando o que eu falei. Segundo, eu estou desonrando a Deus que colocou ela nessa posição. Consegue perceber então, irmãos, que quando nós desonramos uma autoridade, na verdade nós estamos agredindo a Deus? Quando nós falamos mal de uma autoridade, nós estamos então desonrando a Deus que colocou essa pessoa. Então presta atenção, é necessário nós entendermos que as autoridades foram colocadas por Deus para um objetivo, e muitas vezes é para nos tratar, colocar limites, porque, irmãos, se não houvesse autoridade sobre essa terra, nós faríamos isso aqui, irmãos, virar Babilônia. Nós faríamos isso aqui virar Sodoma e Gomorra, literalmente, mas porque nós reconhecemos a autoridade, a ela então nós nos submetemos, e isso traz segurança. Quando você sabe o que traz segurança para investidor, para dentro de um país? O poder militar do país, se há ordem, se há posicionamento do militar. Isso traz segurança dos investidores. Agora, lugar onde tem muita guerra civil, você pode ver que não entra dinheiro estrangeiro. Por quê? Porque qualquer hora aquele país não tem segurança. E aí quem colocou o dinheiro lá dentro perde tudo. Então, a autoridade traz segurança até para investimento. Quer ver? Eu vou perguntar para os irmãos. Vamos supor que os irmãos têm uma poupança aqui. Quantos têm uma poupança aqui? Levante a sua mão. Pode levantar, não vou pedir oferta não. Os irmãos estão aí, pastor, ele vai decorar e vai me pedir uma oferta de sacrifício. Não, irmãos, pode ficar em paz. Mas depois, quem sabe, eu peço. Brincando, irmãos. Aí vamos supor então que o banco que você vai colocar o dinheiro, você vai colocar todo o seu dinheiro, que você juntou sua vida inteira no banco. Só tem um detalhe: não tem cofre nem segurança para cuidar do seu dinheiro. Ele vai ficar numa gaveta. Quantos gostariam de abrir conta nesse banco? Agora vamos imaginar que você vai colocar todo o seu dinheiro em um cofre com vários homens guardando o seu dinheiro. Quantos colocariam lá dentro? Para você ver então que aquela pessoa que foi colocada numa posição de autoridade para guardar o seu dinheiro, ela traz segurança para você. Então quer dizer que honrar então significa trazer segurança na sua vida. Amém, irmãos? Então é necessário nós observarmos aonde há organização, aonde há segurança, aonde há uma liderança firme.
Irmãos, lugar onde cada dia o pastor aceita, e eu vou te dizer uma coisa, algo muito perigoso, lugar que todo mundo manda na igreja. Alguém chega e fala, eu quero fazer isso na igreja, eu quero fazer aquilo outro. Irmãos, isso na igreja, porque igreja não é lugar de democracia, deixa eu te falar isso, não sei se você sabe. Igreja não é lugar de democracia, é um lugar onde governa Cristo. E nós fazemos o que Deus pede e não o que o homem quer. Por quê? Nós entendemos um lugar que traz segurança, liderança, e isso é honrar quem Deus levanta. Você pode ver que lugares onde todo mundo faz o que quer, fala o que quer, irmãos. Eu vou contar umas histórias, né? Esses dias os irmãos estavam lá com um programa lá sobre gafes e tal, mas eu fiquei pensando, olha o que acontece. Uma certa vez um irmão chegou e deu um tapinha no bumbum do pastor. Chegou, e aí? Pá! E aí? E aí? Você quer falar para mim que isso é seriedade, que é a honra num ambiente desse? Você acha que isso é a seriedade de chegar e você tomar essa liberdade? Isso não é honra, isso é bagunça. E aonde há bagunça, não pode ter manifestação de Cristo. Deus se manifesta no lugar onde há organização, porque organização expressa Cristo. Multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor falou primeiramente, antes que tivesse a multiplicação, sentem-se em rodas de 50 e de 100. Depois que eles sentaram, que teve organização, houve multiplicação, porque Deus não pode se mover num lugar de bagunça e caos. Aonde há autoridade, há segurança, há honra. Amém, irmãos? Então, casa onde cada um chega na casa e fala o que quer, faz o que quer. Irmãos, esse lugar não tem segurança para uma família. O filho não se sente seguro, porque cada dia é uma aventura, o menino não sabe o que é, mas quando ele chega, tem uma direção clara, tem um pai que dá uma direção clara, tem uma esposa que é participante, isso traz um ambiente de segurança para a criança, ou seja, estamos impregnando no coração dos nossos filhos um ambiente de honra. Sabe, irmãos, eu honro Fontes, né? Os jovens às vezes eles ficam, né? E geralmente eles procuram, sempre naquela tendência, meu pai não me libera para relacionar. Eu falei, tá certo, é na hora que ele achar mesmo, você vai relacionar. Meu pai não me libera para casar, tá certinho, tem que submeter a direção de seus pais. Isso traz segurança, porque isso nós expressamos honra. Amém, irmãos? Então essas regras são estabelecidas muitas vezes quando não existe honra, mas quando há relacionamento, honras são estabelecidas, o vínculo é de honra, há de respeito, há uma admiração, há um reconhecimento, poxa, esse homem é homem de Deus, ele fala na minha vida, essa mulher é mulher de Deus, essa é a honra que nós procuramos, irmãos, porque essa honra tem expressado Cristo, amém? E aí eu anotei aqui, quem nós devemos honrar? E aí eu anotei vários aqui, e pela primeira vez eu consegui fazer um esboço, inclusive mandei para todos os pastores, eu acho que todos os pastores nos Estados Unidos estão ministrando a mesma palavra nesse exato momento, porque todos querem falar sobre honra. Abre lá, Romanos 13, versículo 7, olha o que a palavra de Deus diz: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, se há algo na sua vida que você tem que aprender a fazer, irmãos, é submeter a uma autoridade, honrar essa autoridade. E eu te digo algo, irmãos, mesmo que você não goste dessa autoridade, não te dá o direito de você desonrá-la, pelo contrário, é a oportunidade de você ser aprovado. Então, geralmente eu costumo falar o seguinte, não tem muita dificuldade, pelo menos eu espero que não, os irmãos não têm muita dificuldade de me honrar. Por que não tem muita dificuldade de me honrar? Eu prego todo domingo aqui à frente, as pessoas já têm já estão, quando ouvem a minha voz, é aquela história, né, do pastor que chama o seu rebanho, o rebanho já, olha, para, igual na rádio, né, está passando, para, o pastor Márcio vai falar. Isso é muito jóia. Só que o teste na vida dos irmãos não sou eu. O teste na vida dos irmãos é o pastor Anderson, é o pastor José Roberto, é o Saulo, é o Samuel, é o Jimmy, é o Timóteo, é o Elber, é o Eric. Quem mais? Falta algum? O Gui, Rafael Levi,
a Esther, minha esposa. Porque todo mundo se submeter a mim, eu te falo, não é difícil. Difícil é você submeter aos líderes que muitas vezes ainda você não gosta do jeito dele falar. E aí eu vou te falar, irmãos, Deus tem um senso de humor impressionante. Impressionante. Sabe o que Deus faz muitas vezes? Não é uma ou duas. Ele coloca geralmente alguma coisa que ele precisa trabalhar no seu coração, em alguma pessoa, algo que você não gosta, ele coloca do seu lado. Ou na sua frente. Nossa, meu Deus do céu, bem que eu sabia. Irmãos, Deus coloca com um senso de... Irmãos, é Deus. Eu só posso ver Deus trabalhando na minha vida, colocando pessoas que naturalmente eu não escolheria para andar. Mas interessante, você não escolhe. Deus vai colocar pessoas na sua vida mesmo que você não as escolheu. Irmãos, você não consegue escolher muitas vezes situações que Deus vai colocar perto de você, mas Deus vai colocar gente perto de você para te dar a oportunidade para você amadurecer e honrar essas pessoas. Deus vai te dar a oportunidade então para você submeter, para ver então se você realmente reconhece que toda a autoridade foi colocada por Deus. Mas naturalmente nós queremos fugir disso, nós queremos fugir dessas pessoas. Eu não quero nem ouvir falar o nome dessa pessoa. Se for para resolver com ela, eu prefiro não resolver. Não quero nem que me fale o nome. Não gosto do jeito que ele fala comigo ou que ela fala comigo. Mas interessante, essa é a oportunidade de demonstrar o que há no seu coração. Porque a honra, é fácil honrar quem você ama. Difícil é você honrar quem você não ama. É ou não é, irmãos? Honrar quem me ama é facinho. Nossa, irmãos, eu não tenho dificuldade de amar alguns irmãos. Claro que não, mas irmão que me desonra, irmãos, é luta. Eu tenho que tomar a decisão. Deus, eu vou amar e vou amar até o fim. Jesus fez isso. Eu vou honrar e vou honrar até o fim. Mas interessante que Deus vai colocar ao seu redor pessoas que você não tem tanta afinidade, mas que você vai ter que se submeter a elas. E você, pastor, será? Não, irmão, você já está vivendo isso há muito tempo. Então eu que estou te ensinando aqui agora, honre as pessoas que Deus colocou ao seu redor, porque essas pessoas podem ser o maior canal de bênção na sua vida, que você jamais teve noção. Isso é a glória completa do Senhor, honrar aqueles que muitas vezes nós não amamos, honrar aquele que nós não queremos reconhecer, porque é um conflito da minha vaidade, eu me submeter a alguém mais novo do que eu aprender com alguém que acabou de se converter, eu caminhar com alguém que está agora, que está aprendendo as coisas. Irmãos, é assim que Deus faz. Essa é a maravilha de servir a Deus. Vamos lá. Aí, eu ministrando para os pastores, sobre honra e tal, e eu falei, olha, irmãos, nossa igreja, nós estamos avançando muito em honra. E eu falei que eu vim de Goiânia. Goiânia, irmãos, é um referencial para mim de honra. Se você perguntasse, pastor, define Goiânia para mim, eu vou te falar uma palavra, honra. Irmãos, há um ambiente de honra minha para com os pastores para comigo. A igreja, nós respeitamos os líderes, discipuladores, obreiros, pastores. Há um ambiente muito claro. Se você chegar em Goiânia, a primeira atmosfera que você percebe é de honra entre nós. E aí então eu ministrando lá para os pastores, aí um pastor levanta a mão, né? Eu acho que ele estava com os discípulos dele, falou, pastor, peraí, você está falando tanto de honra que parece que lá, e ele chama aqui de Pômpano, né? Lá em Pômpano parece que então é só... Lá é um ambiente de honra 24 horas. Falei, irmão, ainda não. Porque o dia que for nós seremos arrebatados. Mas nós estamos muito mais para um ambiente de honra do que para um ambiente de desonra. Se eu pegar a maioria na igreja, hoje a proporção muito mais de honra e uma proporção menor de desonra. E aí Deus me deu luz na hora. Eu falei, irmãos. Aí eu falei para ele, irmão, você está perguntando se lá, eu vou te dizer, até Jesus, nos seus 12, ele teve um que desonrou ele. Quem sou eu para achar que eu não vou ter Judas na minha igreja? Posso te dizer uma coisa? Todo mundo aqui vai ter um Judas, que não te honra, que não te reconhece, que envenena as pessoas, que contamina o coração das pessoas. Se Jesus teve, você está achando que você não vai ter? O que você acha? Aí eu falei para o irmão, olha mano, se Jesus teve, eu estou em paz, eu então fico tranquilo. Então eu quero te perguntar, irmãos, você acha que você vai viver num ambiente 100% de honra? Eu te digo, não vai, mas o nosso coração deve sempre ser, Senhor, mas eu quero viver nesse ambiente de honra que o Senhor tem para mim.
Senhor, honra a quem nós devemos honrar. Pagamos impostos a quem devemos pagar. Nos sujeitamos a quem nós devemos nos sujeitar. Seja o irmão que está ali na recepção, seja o pastor que pregue, seja a pessoa do seu lado, seja na sua casa ou no seu trabalho, mas todo ser humano esteja debaixo de honra. Posso ouvir amém dos irmãos? E aí tem gente que cobra só a questão de honra, e eu vou tentar mudar a história o máximo que eu der conta. Não é difícil, mas eu vou tentar. Um pastor profetizou na vida de uma pessoa. Profetizou. E irmãos, a Bíblia fala que o que Deus faz, Ele faz através de um homem sobre a terra. É isso que a Bíblia diz. Nós somos apenas o canal de Deus como boca profética na terra. E aí então, esse homem chega nessa pessoa lá, nessa irmã, e fala: irmã, você vai ter filho. Porque a irmã não conseguia ter filho e tal. E o irmão profetiza. E realmente a irmã engravidou. E aí, tá bom, a irmã engravidou e tal. Aí, quando a criança nasce, o pastor vai fazer uma visita. E aí chega na irmã, espera o horário que o marido não está, e fala: agora, irmã, é o seguinte, eu profetizei, aconteceu na sua vida, agora o resto da sua vida, você vai me dar lá $500 por mês. Você quer falar para mim que esse cidadão está honrando o que Deus é quem faz? Porque, irmãos, a profecia não é minha, é de Deus. A autoridade que eu expresso aqui, ela não é minha, ela é de Deus. Agora você acha que eu vou cobrar cachê, vitalício, seguro-desemprego, aposentadoria nas costas dos irmãos, porque um dia eu abençoei você? Irmãos, o vínculo que nós temos é um vínculo de amor. Não é você ter que me sustentar o resto da minha vida, não. Mas é um vínculo de amor. E nós devemos honrar, irmãos. O que nós fazemos pela graça e misericórdia de Deus. Nós não somos nada. Nós somos pó. E nós devemos então, irmãos, respeitar e honrar aqueles que Deus coloca na nossa vida. E não fazer dessas pessoas fonte de dinheiro. Uma outra vez alguém chega em mim e fala: pastor, um pastor então chegou no culto e falou: sinto que os irmãos devem me honrar. Até aí não tem nada errado, o problema foi que ele falou já. Só que aí ele falou: agora eu sinto também que os irmãos devem me ofertar. Aí eu falei: não, aí é para acabar. Como que um pastor chega, bate a mão no púlpito e fala: agora vocês vão trazer uma oferta para mim? Que loucura que é essa, irmãos? Isso aqui virou então business. Não é igreja. E aí essa atitude desse pastor é desonra para com os irmãos e desonra a Deus que o colocou nessa posição para representá-lo. Pastor que pega o púlpito para manipular pregações. Já viu gente assim? Irmão, sabe, né, tá difícil, o profeta tá passando uma crise, né? Mas deixa Deus falar com você. Uma vez, esses dias eu ouvi uma pregação de 1980, lá em Goiânia, alguém pegou uma fita, aquelas fitas cassete, os irmãos sabem, né? E colocou na internet aquela chiadeira, e aí, preciso falar algo para os irmãos, né? Aquele português bem rebuscado. E aí, o que a pessoa fala? Sinto aqui agora que alguns irmãos me darão um terno. Sinto que me darão, mas num ginásio lotado desse, quem não deve fica até com vergonha. O cara vai sair de lá com 1000 ternos. O que a pessoa está fazendo? Está usando o púlpito para manipulação das pessoas. Nós não fazemos isso porque isso desonra a Deus, irmãos. Desonra a Deus. Nós não podemos caminhar com essa questão de demonstrar para as pessoas, parece que uma carência afetiva, para que eu seja suprido, irmãos. Parece que eu tenho que demonstrar como é que você está. Não, eu estou mal, para você ter mais atenção. Eu tenho um irmão que me chama aqui do Brasil, constantemente na internet, sempre está mal. Sempre quer suicidar, e eu comecei a perceber que tudo que ele escreve é só para chamar atenção. Sabe, gente que parece que o tempo inteiro, para se sentir amado e honrado e respeitado, tem que mostrar que está mal o tempo inteiro. Você desonra a Deus, irmãos. Você desonra o Pai que te dá um maná todos os dias. Você desonra a Deus que te supre em todas as suas necessidades, a palavra de Deus diz. Você não honra a Deus com essa atitude, essa cara de pobre coitado o tempo inteiro, que tudo está complicado, que nunca tem nada, que tudo dá errado, que o mundo inteiro conspira contra você, que o pastor Anderson te persegue. Só um exemplo, viu, Anderson? Você não persegue ninguém não.
Mas tem gente que o tempo inteiro acha que o mundo é contra ele. O que você está fazendo? Você está desonrando a Deus. Você não está crendo no Deus que traz a provisão. Você não está crendo que Deus vai colocar pessoas para mudar você sim. E o teste, irmãos, não sou eu, são essas pessoas que Deus coloca ao seu redor. Mas a questão é, nós iremos honrar e honrar até o fim? Ou nós vamos abrir mão? Não quero mais andar com essa pessoa. Não quero mais estar com essa pessoa. Irmão, você está perdendo a oportunidade de aprender sobre honra. Ah, mas fulano não me honra. Irmãos, deixe que um dia ele tenha com Deus. O seu papel é honrar essa pessoa e honrar até o fim. O que Jesus fez com Judas? Ele deixou Judas de lado? Não. Na hora de lavar os pés, ele pulou Judas? Você não. Traidor. Ele fez isso? Não. Ele lavou os pés de todos. Mas nós queremos o quê? Não me honra, não me reconhece, eu anulo da minha vida. Não me respeita, eu tiro de perto de mim. Não falo o que eu quero, eu afasto essa pessoa. Não me trata do jeito que eu gostaria, eu afasto essa pessoa. Engraçado, não foi o que Jesus fez, mas é o que nós queremos fazer. Nós estamos errados, porque nós devemos entender que as pessoas que Deus traz para perto de nós são pessoas que nós devemos honrar até o fim. Posso ouvir um amém dos irmãos? Os irmãos estão me compreendendo o que eu quero dizer aqui essa manhã? Para você ver que a honra ela é mais fina do que você imagina. E olha que eu só estou ainda começando a aprofundar. Quem nós devemos honrar? Nós devemos honrar os mais velhos. Para começar, abre lá sua Bíblia, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 32. A palavra de Deus diz: diante das cãs te levantarás e honrarás a presença dos anciãos, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, nós devemos honrar os mais velhos. Cabelo branco significa alguém que pagou um preço e tem mais experiência do que nós. Pastor, qual que é o limite então para eu reconhecer a autoridade de alguém? Contando que essa pessoa não esteja contra a autoridade de Deus, eu tenho que ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Eu tenho que ouvir os mais velhos. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida, irmãos? Eu sempre reconheço quem tem filhos, e os filhos são educados, homens e mulheres de Deus. Eu sempre ouço o que essas pessoas têm a dizer sobre criação de filhos. Por quê? Porque eu tenho um filho pequeno, e eu quero aprender com aqueles que vieram antes. Mas o que a maioria dos jovens querem fazer hoje? Jovem acha que não precisa de ninguém. O imaturo acha que não precisa ouvir ninguém. O imaturo acha que sabe de tudo. O imaturo não reconhece aqueles que vieram antes. Por isso o imaturo precisa de regra. Mas à medida que nós crescemos, nós observamos que aqueles que amadurecem reconhecem aqueles que vieram antes. Ah, você fez isso, deu certo? Não, não deu certo, faz isso, muda. E o que eu estou fazendo? Eu estou então, o mais velho caminhou nessa direção, mas ele reconheceu que isso aqui não era o melhor. E ele fala: pastor Márcio, esse caminho aqui ele é difícil, ele é árduo, mas tem esse caminho aqui que eu tenho certeza que é da parte do Senhor. Isso é sabedoria. Mas não, o jovem faz o quê? Engata uma primeira no carro. A primeira não, põe no D. Porque nem carro manual, se der para o menino dirigir, ele vai dar conta. Você põe o D e acelera. Aí o carro cai no buraco. O menino ainda quer provar e chegar no mais velho. Por que você não me falou? Ele quer achar o culpado. O imaturo ainda quer achar o culpado, mesmo na orientação dos pais. Tem aquelas historinhas maravilhosas. Já viu aquela historinha? Quando eu era criança, meu pai era o super-homem. Depois eu fiquei adolescente, não, meu pai não era o super-homem. Aí quando chegou na fase adulta, o pai morreu, ele falou: quem dera eu ouvir todos os ensinamentos do meu pai. Tem gente que não reconhece, deixa eu te falar. Nós devemos respeitar os que vieram antes. Nós devemos ouvir aqueles que chegaram antes. Ah, mas ele não é pastor. Whatever, é homem e mulher de Deus, tem algo da parte de Deus que ele quer falar sobre a sua vida. Mas parece que não, a gente só quer ouvir pastores. Pastoras, você já parou para ouvir? Irmãos, eu tenho irmãos que eu vou conversar, é impressionante a maturidade que Deus dá para algumas pessoas. O coração correto, a revelação que tem, a profundidade que tem, a experiência que tem. E por que eu não posso aprender com essas pessoas? É porque ele não tem o título? Bobagem. Porque Jesus, sendo criança,
Ele ensinava aos 12 anos. E aí os religiosos podem falar, eu não tenho nada para aprender com uma criança. Tem, esses dias eu estava lá em casa, não sei se foi no aniversário do Arthur, o Arthur machucou e estava o Rafa, o filho da Giovana, estava lá em casa. E aí eu cheguei e comecei a fazer massagem na perna do Arthur. Não, meu filho, vai passar. Aí o Rafa, 6 anos, ora por ele. Alguém chama um pastor aí? Ah, o que foi isso? Isso foi palavra de sabedoria dada por uma criança. Mas o que as pessoas fazem? Ignoram, não honram os pequeninos. Olha que interessante. Então, toda oportunidade é a oportunidade de honrar aqueles que Deus trouxe para perto de nós. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós não vivemos na plenitude porque nós desonramos aqueles que Deus colocou ao nosso redor. E essas pessoas são fontes para que você amadureça na sua vida. Amém? Tem crente nesse lugar? Estava falando para os pastores, exortando os pastores. Falei, olha irmãos, tem algo que vocês devem ter uma postura diferente com as suas esposas. E aí eu estava falando que nós temos capacitações, nós temos conferências. Então sempre tem aquele cardápio mais forte, né? Uma feijoada para a gente dar nesses momentos. E aí eu estava falando, mas irmãos, ninguém vive só de conferência. Ninguém vive só de retetê. Ratatá. Ninguém vive só disso. É a rotina que te alimenta. E aí eu estava falando, irmãos, é inadmissível a sua esposa não sentar para ouvir a sua palavra. Sabe por quê? Porque as esposas às vezes estão lá com as crianças, tudo bem, mas ela deve voltar para ouvir a palavra. E se não ouvir, ela tinha que ouvir depois da sua pregação que foi gravada. Por quê? Porque quem que alimenta a esposa? Não é que ela é minha discípula, Gisele, mas ela tem a oportunidade de ser alimentada por mim. Ela não tem aqui todo domingo, pastor Luiz, pastor Marcelo. Ela tem eu, feijão com arroz todo dia. E a oportunidade então dela ser alimentada é aquilo que eu ministro no domingo. E aí eu falei, é inadmissível um pastor não deixar a esposa sentada para ouvir a palavra para ela se alimentar. Não, mas a gente não quer se alimentar. É a oportunidade, irmãos, que Deus nos dá de honrar. O fato da Gisele sentar aqui e ouvir a minha palavra, é a oportunidade dela me honrar também. Ela ser alimentada, mas a minha esposa sentada aqui ouvindo a minha palavra, é a oportunidade que ela dá para mostrar, não, que o meu marido tem para dizer, tem valor. É importante, eu honro. Então, irmãos, nós estamos cercados de oportunidades para mostrar honra ao nosso redor. Uma criança me falou, ora pelo seu filho. Pronto, essa criança me mostrou um outro padrão. Eu aprendi com uma criança. Mas nós somos tão religiosos, que nós achamos que nós não aprendemos com ninguém. Quantas vezes eu vou aconselhar a gente que sempre fala comigo, o que eu aprendo, eu só aprendo de Deus. Teve a vez o irmão, achei joia, falou, oh, meu Deus do céu, dá maturidade, eu não leio livros, porque só a Bíblia que me diz o que eu tenho que fazer. Bonita a frase, né? Se fosse filho meu, eu tinha apanhado. Mas era filho meu, apanhou do mesmo jeito. Falei, meu irmão, você cresce, rapaz. Você está falando então que eu não sou homem de Deus? É isso que você está dizendo? Não, pastor, você é? Eu falei, então por que você não lê meu livro? Não é? Não, porque agora muda, né? Então é a oportunidade de honrar. É a oportunidade de honrar. Mas não, nós desonramos nas coisas finas. Sabe, irmãos, nós honramos, honrar não é tão difícil. Honrar na linha fina é difícil. Mas a maioria de nós, o que nós fazemos, irmãos? Ninguém bate em pedra grande. Você tropeça em pedras pequenas. Pedra grande, você está vendo, não, eu vou bater, eu não vou nessa direção. Então o problema são essas linhas mais finas. Nós desonramos, irmãos, com coisas menores. Quando nós não nos preocupamos, quando nós não nos envolvemos, quando nós não escutamos, nós temos a oportunidade de honrar nesses momentos. Só de ouvir alguém, irmãos, é a oportunidade de honrar alguém. Você está demonstrando que você se preocupa, que você ama, dá atenção para as pessoas, está demonstrando o quê? Há um ambiente, uma conexão de honra. Amém, irmãos?
Quem que nós devemos honrar? Abre a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Honrar o líder. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz, acerca dos presbíteros, vários conselhos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, e presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. A Bíblia está ensinando a nós honrarmos aqueles que nos ensinam. Comecei a acompanhar uma igreja, alguns anos atrás, e o pastor chega para mim e fala, pastor, nossa, ainda bem que a gente está caminhando junto e tal. Eu falei, o que foi, irmão? Pastor, eu fui para uma reunião tentar fazer meu impeachment. Pegaram ele, fizeram lá um monte de coisa que ele fazia errado, e aí a pessoa começa falando, olha, eu não acho que você tem que ter salário da igreja não. Falando para a esposa, e a esposa realmente não tinha. Falou, porque a mulher respondeu, porque se eu lavo o banheiro, você também tem que lavar banheiro. Eu fiquei pensando, né, engraçado, que a Bíblia fala que nós devemos honrar com dobrados honorários. Nós deveríamos, irmãos, nos alegrar de ter condições de manter pastores e pastoras à frente da obra. Isso deveria ser motivo de orgulho no seu coração. Na nossa igreja, nós temos condições de dar tempo para o nosso pastor se envolver só por conta da obra. E esses irmãos que têm lavado o banheiro é que têm mantido a obra. Esses irmãos que constroem, esses irmãos têm servido. E aí, irmãos, me dá temor quando eu pego o meu salário e eu tenho que fazer qualquer tipo de gasto, porque eu sei que foram irmãos que tiveram que trabalhar horas para poder pagar o meu salário. Não que o meu pagamento venha dos irmãos, o meu pagamento vem do Senhor, mas irmãos, Deus tem usado os irmãos, então isso me dá temor. Agora alguém chegar e falar assim, isso é muito desonra. Alguém que fala dessa forma não sabe ainda o princípio de honra, de honrar com dobrados honorários, a Bíblia fala. Sabe o que significa? A igreja deveria chegar e falar, pastor, que você tenha tão pouco, nós queremos dar mais para você. Essa é a atitude. E aí, quando eu estava ensinando para os pastores lá, eu falei, irmãos, o que nós vivemos é uma linha fina quando fala de honra. Porque a impressão que pode ser dada é que nós estamos pedindo alguma coisa para nós. Mas, irmãos, se eu não ensinar, como que os irmãos vão aprender sobre honra? Se eu não ensinar para a igreja, como que você vai aprender sobre honra? Então eu vou te falar, irmãos, eu vou colher aquilo que eu estou semeando, e ainda tem gente que vai achar que eu estou pedindo alguma coisa. Não estou, irmãos. E os irmãos nunca me viram pedindo nada no púlpito para mim. Eu peço para a igreja, mas para mim, coisas particulares, eu não tenho coragem de pedir nada para ninguém. Por quê? Porque, irmãos, eu sei o limite da minha autoridade. Eu sei até que ponto deve ir. Mas alguém chegar e falar, não, você não merece ter o seu salário. Irmãos, não entendeu? Essa é a grande oportunidade que nós temos de honrar alguém. Pastor que só vive pela obra, essa é a oportunidade da igreja bater a mão no peito e falar, olha, nós somos uma igreja que nós mantemos os nossos pastores. Irmãos, certa vez um dos nossos pastores passando dificuldade, eu achei um absurdo. Cheguei na casa do irmão, percebi algo, falei, não, isso aqui está errado, irmão. Resolvi o problema na hora, mas depois eu cheguei na igreja e falei, irmãos, como é que você deixa um pastor seu passando necessidade? Como é que você deixa um pastor seu faltar alguma coisa na geladeira? Irmãos, nós como igreja, todos os irmãos que me procuram aqui, irmãos, nós não ficamos anunciando, a gente não fica colocando na internet o que nós fazemos. As pessoas colocam, né? Parece que, irmãos, nós não fazemos isso porque nós acreditamos que honrar também é guardar também a sua vida. Mas as pessoas, não, a gente está fazendo uma campanha para o lugar tal. Irmãos, nós temos mais de 1000 obras no mundo. Na África nós temos necessidade diária, mas eu não fico aqui levantando oferta com necessidade. Eu ensino sempre princípio. Porque se eu fosse falar de necessidade, de gente que não tem o que comer, de seminarista que só tem 2 camisetas, poderia deixar o coração de vocês, mas a gente não usa de manipulação com a igreja, porque nós honramos a maturidade dos irmãos. Mas tem gente que vai para a internet, fica lá, posta foto lá, não sei do que, de um monte de gente, para assim, não, então porque a gente está no trabalho em tal lugar, para poder, parece que levantar recursos e dinheiro. Nós não fazemos isso, nós ensinamos princípios, porque isso honra a Deus. Levantar oferta por necessidade, isso não honra a Deus, parece que Deus não é supridor.
Se eu chegar aqui e falar para os irmãos, essa semana nós não temos comida na nossa geladeira, os irmãos podem trazer uma oferta, isso é manipulação, e isso não honra a Deus, porque o Deus que me chamou, Ele vai me sustentar também. O Deus que te chamou, meu irmão, não vai faltar nada na sua casa. Agora tem gente que o tempo inteiro demonstra que está passando uma necessidade para receber carência e provisão das outras pessoas. Isso não honra pai. Imagina, irmãos, meus filhos chegassem, meus irmãos, o tempo inteiro e ficassem assim. Não, porque essa semana meu pai tem que pagar lá a prestação do carro e ele não tem dinheiro. Irmãos, eu me sentiria muito mal como pai. Isso não honra pai, mas ensinar o princípio da oferta e do dízimo, isso honra Deus. Honrar aqueles então que te ensinam, irmãos, é benção. Honrar, ver os irmãos que estão precisando de algo. Sabe quantas vezes você foi lá na casa do pastor José Roberto, bateu na porta, entrou e fez uma compra para abençoar a vida desse homem? Você acha que ele não passa dificuldade? Crises? Necessidades? Mas todos nós passamos. Mas irmão, se como igreja nós olhássemos para um e abençoássemos, eu te digo, o que você semeia, você colhe. Isso é honra. Isso é honra. Estava falando lá com os pastores, irmãos. Mas honrar como? Irmãos, é você ver uma necessidade de alguma coisa e ir lá e suprir. Chegar na casa do seu líder, numa hora que ele não estiver lá, cortar a grama dele. Lavar o carro dele. Ajudar ele a organizar a casa dele. Isso é do seu líder de célula. Quantos já fizeram isso? E esses irmãos jejuam, oram, pagam um preço pelos irmãos, mas os irmãos ainda acham que é pouco. Estava vindo agora com minha esposa no carro e nós estávamos conversando essa questão de honra. Parece que muitas pessoas nos Estados Unidos, e nós tentamos identificar quais são os motivos, parece que tudo que nós fazemos como pastores ainda não é suficiente. Você dá atenção, aí toda atenção que você dá, a pessoa, não, mas está me dando pouco. Irmão, você se desgasta, você faz, mas a pessoa ainda acha que você está sendo negligente. E aí nós começamos a avaliar algumas coisas. Parece que o fato de você estar aqui nos Estados Unidos, você está longe da sua família, você não consegue ter toda a carência suprida, você não tem tanta liberdade. Então parece que tudo que faz para você ainda é pouco. Não há uma alegria no nosso coração. Irmãos, gratidão, honra a Deus. Só de você ser grato por ter alguém que você sabe que você pode contar, você já deveria ser grato. Só de você saber que você poderia pegar um telefone e ligar para alguém, você deveria ser grato. Mas as pessoas não são gratas. E falta de gratidão desonra a Deus. Imagina, irmão, se toda segunda-feira, na hora de contar as ofertas, não tivesse um coração grato e eu sempre falasse, ô igreja infiel, eu estou desonrando a Deus. Irmãos, nós precisamos amadurecer como igreja. Nós devemos aprender a honrar as pessoas. E sabe uma maneira de você ser honrado? Você mostrar o princípio da honra. Quer ver algo que eu sempre faço? Na casa de todo mundo que eu vou, a hora que me pede para orar pelo alimento, eu oro. Mas eu oro pelo pastor Luiz e pelo pastor Marcelo, todos os dias, em todas as refeições. Sabe o que eu estou mostrando para a igreja? Eu honro as minhas fontes. E aí sabe o que acontece? Não que é deliberado, mas está implícito. Quando você vai orar, você vai honrar pelo pastor Marcelo, pelo pastor Luiz, e eu espero que orem por mim. Por quê? Porque eu estou ensinando esse princípio da honra. Isso aqui não é para puxar saco não, irmãos. Quantas pessoas você acha que ora pela minha vida? Agora imagina toda a igreja orando, vou abençoar a vida do pastor Márcio, da sua família, que Deus dê sabedoria, que Deus dê uma palavra. Vamos piorar a coisa? Quantas vezes você jejuou para que a palavra aqui do domingo fosse uma grande bênção? Não, irmãos, vamos parar a célula aqui. Nós vamos orar para domingo, manifestação em poder e vida de Deus ser expressa através da boca do pastor Márcio. Quantas vezes, irmãos, fizeram isso? Para você ver que a questão da honra nós queremos, mas na hora que é para Deus usar alguém, não. Agora eu te faço o seguinte, vamos supor aqui, que então eu chame um dos irmãos, vou chamar o Denis. Denis vai pregar aqui domingo que vem. Você acha que ele vai jejuar e orar, irmãos? Vai perder a fome, irmãos. Ele não vai ter fome. Jejuar não, é perder a fome. Ele vai ouvir todas as palavras, ele vai buscar tudo.
Mas o engraçado, o perigo é quando não é você que vai ministrar, você não se importa. Quer ver uma coisa que os irmãos fazem? Esses dias eu li e achei ótimo. Vou terminar agora, irmão. Sei que a palavra está sendo um pouco mais longa, mas eu tenho muita coisa para falar. Eu tinha até... Vai ser muito tempo pregando sobre honra. A história, chegou uma vez, os irmãos já ouviram essa história de internet, chegou uma irmã na frente da igreja, irmãos, eu queria a chave do seu carro, alguém pode me emprestar seu carro? Aí todo mundo, ninguém conhecia a irmã, falou, claro que não. Aí ela falou, os irmãos sabem quem eu sou? Ela, não, eu sou a professora que cuida todos os dias do seu filho lá. O seu carro você não me empresta, mas você ir lá e deixar seu filho sem saber nem quem está cuidando, isso você faz. Sabe o que significa? Você honra mais o seu carro do que seu filho. Quantas vezes você foi lá para poder saber quem é que está ensinando? O que é que ensina? O que é que está sendo dito? O que é que está sendo ministrado? O que é que está sendo dito para os seus filhos? Porque na verdade, irmãos, nós não sabemos ainda o princípio de honra. Você deveria saber honrar em todos os níveis. Mas todo mundo quer ter o descanso. Todo mundo quer ter o benefício. Não, deixa meu filho lá, porque agora eu quero a palavra, não quero preocupar com criança não. Mas você não sabe lá o que seu filho está ouvindo lá. Você deveria se preocupar sim, porque isso honra o trabalho dessas irmãs que estão lá. Isso honra o jejum e oração dessas irmãs estarem lá. Irmãos, elas preparam material durante a semana para ministrar lá. Você deveria honrar sim. Você já se preocupou em algum dia em dar um presente para uma dessas irmãs? A líder da célula, do seu filho, você já se preocupou em você poder abençoar também financeiramente, facilitar lá? Não, mas todo mundo quer o benefício de ter alguém para cuidar do seu filho. Mas as pessoas esquecem, a honra não é só de baixo para cima não. Ela é de cima para baixo. Esse é um padrão que nós devemos entender. E amadurecer com honra. Amém? Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.